Fala rapaziada, hoje um episódio diferente aqui, tô com meus amigos, meus professores, caras que começaram o jiu-jitsu lá atrás em Cabo Frio, pessoas que vão poder contar o que aconteceu lá atrás, o que eles enxergam no que está acontecendo hoje, o que vem pra frente. Então acho que não tem muito o que apresentar essas pessoas aqui hoje, porque já são referências. Muitos já passaram pelo podcast, acho que só o meu amigo Biléu não foi ainda, mas já está marcado. E hoje eu tô com um irmãozão aqui, fomos criados juntos, a gente se conhece desde que se entende por gente, fazendo a parceria aí com o Búzios Podcast, a parte de esporte lá é com o meu amigo Marcinho. Isso aí, galera. Bom demais reencontrar meus amigos aí de longas datas, né? Rominho, Biléu, Baixinho, isso. E essa rapaziada maneira aí, tá? É isso aí, vamos falar de muito esporte hoje aí, de artes marciais. Vamos que vamos. Então, não precisa apresentação, mas de praxe, educação. Vamos ver com a galera que tá aqui. Meu irmãozão Baixinho, que apesar de pouco tempo de amizade, para mim já é um irmão, já é um dos meus professores, um dos meus mestres, dispensa comentários do ser humano que esse cara é. Outro amigo de infância, Daniel, da Strout Jiu-Jitsu Cabo Frio. Biléu, que é referência em Cabo Frio no Jiu-Jitsu, referência em tudo que quando você fala de Jiu-Jitsu em Cabo Frio, não lembrar o nome desse cara é difícil. Que representa Cídio Jacinto e Adalberto Torres. Meu professor, meu amigo, meu irmão, Vinícius Abraão, hoje também referência no Jiu-Jitsu Cabo-Friense e crescendo. Rapaziada, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui comigo, ter aceitado o convite. Obrigado por a gente bater esse papo aqui. Agradecer a Brisas do Oceano Loft aqui de Búzios, que abriu as portas para a gente poder gravar aqui, deram esse espaço maravilhoso. Uma pousada top aqui em Búzios, dispensa comentários. Nossos patrocinadores, né, a Kong Black, Kimonos Preto Performance e a Bolt Lux Cotas Náuticas. Como é que vocês enxergam hoje, né, vindo que vocês vieram lá de trás, vocês estão nessa caminhada há muito tempo, como é que vocês enxergam hoje o caminho que o jiu-jitsu tomou aqui na região dos lagos, né? Como era lá atrás, o que vocês viram lá atrás, vocês que foram pavimentando essa estrada. Hoje eu sou faixa preta, hoje eu treino jiu-jitsu, graças ao trabalho que vocês fizeram lá atrás, né? Vocês no jiu-jitsu, Marcinho no MMA, no Muay Thai. Como é que vocês enxergam o caminho, a evolução que o jiu-jitsu está tendo em Cabo Frio? Então a gente conversou aqui agora na década de 2000, a gente começando, e a galera começou a... Quantos professores de jiu-jitsu tinha em Cabo Frio? A gente começou a contar aqui, a gente contava nos dedos de uma mão só, quantos existiam. E existia grande rivalidade entre uma academia e outra. A gente não podia de um lugar treinar no outro lugar. Então eu peguei o início dessa época, desde as camas antigas, Baixinho mais antigo que eu no jiu-jitsu. Eu peguei o começo dessa época, você tinha o teu professor, era aquele professor que dava aula, e você não podia ir visitar a academia de outro professor. E eram poucos professores que davam aula no Cabo Frio. A gente pegou uma época que era cada academia com seus alunos, vivia naquele teu mundinho ali assim, não abria porta para nenhuma outra academia. Então quando eu comecei na década de 2000, a gente está falando aqui em 25 anos de jiu-jitsu, pelo menos de Cabo Frio, que eu estou vivenciando, não é a história de ontem. Então quando eu comecei, a gente não podia. Eu peguei o barriga vindo da Carson Gracie do Rio, e não foi bem recebido em Cabo Frio, que Cabo Frio falam no hino que forasteiro, depois dessa terra todos são iguais, mas no começo a gente sabe que a galera de Cabo Frio é caiçara, se fecha, não abre espaço para ninguém. O Barriga chegou nessa, vindo da Carson Gracie, e quis trazer o jiu-jitsu, trazendo a galera de fora. Não foi bem visto na época, né? Bila participou dessa situação. Eu participei, apoiei um dos professores que na época era aluno, né? O Cid apoiou ele na época, participando do seminário que ele trouxe, daí nós falando aí do seminário do Kiko Veloso. Nessa época eu começando a treinar, não participei. A gente participou lá, apoiando no seminário dele, e realmente foi uma decepção muito grande, né? Que outras academias não participaram do evento. A realidade só tinha gente lá de equipe de fora e a galera que era aluno dele. Gente de outras cidades, mas da cidade mesmo, a única equipe que apoiou na época a gente. E a gente via essa desunião das equipes. Então eu lembro da minha troca de faixa, quando eu peguei a faixa azul, não lembro o ano, mas a galera zoando, a galera gastando ou barriga. Tendo aquela rivalidade, sem conhecer e falando que, pô, não vai treinar cara não, pô, o cara é de fora, tá chegando agora, vai treinar quando você tem. Essa
essa picuinha que existia antigamente no jiu-jitsu. E a gente não podia, não tinha a abertura que a gente tem hoje de um aluno da Checkmate vir treinar com a gente, um aluno do Baixinho vir treinar com a gente. Não tinha. Era um mundinho fechado, cada um no seu espaço. E isso a gente via que a gente só perdia. Porque aquele aluno que parava de treinar, um aluno do Vinícius parou de treinar lá, não podia treinar em nenhum outro lugar. Os caras eram amigos até fora do tatame, mas não podia ir na outra academia treinar. Não tinha porta aberta na outra academia, porque ele era da academia A e o outro era da academia B. Os caras que estudavam juntos na escola, conviviam juntos na escola, mas a porta era fechada para alguém ir treinar num outro lugar diferente. Hoje, 25 anos depois, a gente vê com a realidade totalmente diferente. A gente vê com a situação, como a situação mudou. Quando eu comecei com um cara que veio da Carson Gracie, que era porradeiro, só pensava em aluno para competição, aluno tinha que representar, o Barriga se sentia dono dos alunos, que não podia treinar em A, não podia treinar em B, porque a gente não era bem-vindo em nenhum lugar. E o Barriga faleceu, eu fui para Strauss. A gente já era Strauss aqui, mas fiquei convivendo com o mestre Strauss. E o Strauss me mostrou uma outra vertente do jiu-jitsu. De porta aberta, você entrava na Strauss, tinha gente de tudo quanto a academia passando. E eu comecei a ver que o jiu-jitsu não era só ser competidor. A gente podia ter outras coisas no jiu-jitsu. Não só ser aquele atleta de competição. Tipo, esse atleta que na academia representava, tu levava a academia, levava o escudo da academia no peito, mas você tinha outras coisas para fazer, outras portas se abriam. Podiam ser abertas no decorrer do jiu-jitsu. Fui vendo, no decorrer da faculdade, que eu já estava fazendo faculdade de educação física, e me formei no mesmo, um ano depois peguei a faixa preta e vi que, cara, pode ser diferente. Eu não preciso ter essa rixa de academia. Lógico. Eu não preciso ter um aluno aqui que não vai treinar em outro lugar. A gente pode ter... Até porque fortalece todo mundo, crescer. né? A gente vê hoje, eu vejo meu filho lá, vai lá na sua academia, treina com seu filho, se tornaram amigos e cresce para todo mundo e ajuda o jiu-jitsu da região. Acho que a bandeira de todo mundo que está aqui é o jiu-jitsu. Eu venho a Búzios aqui, sou muito bem recebido lá pelo Baixinho, independente de bandeira. Eu vejo as pessoas chegarem lá e receber super bem. O Vini recebe todo mundo. O Biléu está sempre ajudando todo mundo, está sempre de frente às coisas. Então acho que esse tempo já acabou, né? E aqui em Búzios, mestre? Aqui que era menor que Cabo Frio ainda, eu acho que foi um dos pioneiros aqui, né? Acho que foi um dos primeiros professores aqui, o senhor, o Chuck. Aqui teve o Chuck, né? Acho que tá desde 2000, mas antes do Chuck teve o mestre Nino. Inclusive hoje ele não tem academia, não tem nada, mas ele foi, se eu não me engano, acho que ele foi o primeiro, né? Que ele veio muito tempo atrás. Aí depois o Alexandre Negão, que veio até falecer também, uns 3 anos atrás também, montou uma academia. Aí veio o Reinaldo. Enfim, esses Choque, o Alexandre Negão, o mestre Nino, eles foram assim os caras que começaram tudo, né? Mais o mestre, o Nino mesmo, que foi o cara, o pioneiro, acho que, se eu não me engano. E aí foram os caras que começaram a fazer o trabalho de jiu-jitsu aqui na cidade, né? E hoje tem outros professores aí, né? Tem outras academias. A coisa está crescendo, né? O esporte evoluiu muito. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Né? As academias estão, em comparação a 20 anos atrás, as academias hoje estão, assim, tudo lotadas, né? Assim, profissionalizou, né? muitos praticantes. Só né? você vê como é que era, como o Daniel tá falando aí, como era antigamente, como é hoje, vê que o esporte está profissionalizando, né? E é isso, né? E aqui na cidade também não foi diferente, lá, igual o Daniel tá falando também, né? De Cabo Frio, porque era muito, cada um na sua academia, não tinha internet, você aprendia o que o professor te passava, você não tinha oportunidade de repente pegar um treino em outro lugar, porque era muito cada um na sua tribo, né? E hoje a coisa já mudou, né? Hoje você vê outras equipes visitando, né? Outras equipes, enfim, até mesmo
a- pessoas ficando amigas assim, né, de outras equipes, né? Então acho que hoje o jiu-jitsu ele cresceu muito pro bem de tudo, de todos, né? De tudo, de todos. Então aí aqui também não foi diferente não, aqui foi igual Cabo Frio, né? E a gente, Búzios de Cabo Frio antigamente Búzios era Cabo Frio, né? Se emancipou tem, sei lá, 25, 26 anos. Mas aqui é tudo muito parecido, né? Um com o outro, assim, Búzios e Cabo Frio, né? São irmãos, né? Então não foi diferente também não, que também foi assim, bem parecido com Cabo Frio, a história. Então, Rominho, uma parada que ajudou muito a evoluir, eu vou falar assim, uma experiência meio que vendo desde o início, foi as competições. O que acontece? Como o Daniel falou, todo mundo era amigo, mas não era academia diferente, não se visitava. Mas nas competições, todo mundo quer ajudar o amigo. A gente quer ajudar o estranho, quanto mais o amigo. Sim. E isso aproximou muita gente, tá? E devido às competições, eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu comecei a receber visitas de pessoal de Arraial do Cabo, pessoal de Búzios, do Baixinho, e de outros lugares. Chegando ao ponto de vir a evolução, né, dessa irmandade que o jiu-jitsu hoje, pô, graças a Deus, é a melhor coisa do jiu-jitsu é a irmandade que a gente existe hoje. Uma época até que eu comecei a dar aula pro Vinícius, primeiro professor do Vinícius, e eu lembro que o Vinícius, devido ao trabalho que ele tinha na época, trabalhando em farmácia, né, e troca de trabalho e tal, ô mestre, não vai dar pra entrar com o senhor. Eu sou, pô, onde eu posso treinar? Aí nessa época a gente viu o Renatinho, aí ele saiu do Renatinho, pô, não tá ficando no Renatinho, mestre, porque ele me procurava sempre. Falei, pô, cara, tem um Daniel tem um horário de 3 horas, tem um Daniel, tem um Adalberto. E nisso começou ali aquela evolução. E a evolução realmente, o jiu-jitsu em Cabo Frio deu uma crescida muito grande quando aconteceu do Daniel ser procurado, até pelo Marcelo Cirqueira, na época era diretor de artes marciais, para fazer um campeonato municipal. E só que o Marcelo não entendia do jiu-jitsu, como funcionava. Então ele procurou o Daniel, recém-pego faixa preta, o Daniel veio, saiu pegando o convite da academia. Como a gente existia ainda essa coisa de não ter a amizade, e eu peguei aquele convite, na minha indignação, como o convite foi entregue, eu era um cara competitivo, eu via a competição. Sorte, o convite para Adalberto. E vendo a competição, eu fui lá procurar ele. Eu falei, pô, irmão, é o seguinte, fui lá na academia, eu fui o convite, então o convite é pra mim, não sei o que, tal, e essa parada aqui tá tudo errado, tá não sei o que. Daniel, não, cara, o que eu posso fazer? Pô, irmão, não tem um e-mail pra fazer inscrição, pô, não tem falando quem vai ser arbitragem, não tem falando que oferece o evento, se vai ter medalha, treinado, eu falei, não tem como, irmão. Aí Daniel virou na minha memória, disse, pô, irmão, então me ajuda. Eu falei, eu falei, você quer me ajuda? Eu vou te ajudar então. Aí Daniel, meu irmão, a partir dali, como a gente falou no outro podcast, né? Amor é a primeira Como fez o então era um amor falou platônico. no podcast com você, né? Meu irmão, eu fiz tudo pra ele. Arrumei tatame, camisa, quentinha, arrumamos tudo. Cara, entendeu? E foi uma parada muito maneira. Dali pra frente, cara, foi ali que o jiu-jitsu fez assim. Somaram forças, né? Mas você, cara, você é referência nisso aí. Assim, você é conhecido por ser um cara com um gênio muito forte. Todo mundo no jiu-jitsu sabe. Mas o mesmo tamanho do gênio é o do coração, todo mundo sabe disso, né? A gente não fez um episódio junto ainda, vamos fazer. Mas é importante contar a sua história, porque você é pedra fundamental do jiu-jitsu Cabo Frio. Né? Eu acho que todo mundo aqui concorda nisso. Você sempre batalhou, sempre correu atrás, sozinho muitas vezes, a gente sabe disso. E você formou muita gente em Cabo Frio, tá aqui meu professor, foi teu aluno. Daniel, é meu amigo até hoje. Daniel, vocês treinam junto há muito tempo, você ajudou o Daniel. Então, Vinícius abriu a porta para eu conhecer o Baixinho, que se não fosse checkmate, de repente eu não teria conhecido. Marcinho, você falou do Marcelo Cerqueira, é aluno dele, uma gratidão por ele enorme. Então, acho que tem muita história aqui na mesa para contar. Eu tava lembrando, quando começou as coisas de competição, Marcinho fazia os eventos na sede. Isso aí. Sim, isso há 18 anos atrás. Então, meus alunos lutavam nos ringues. A luta de jiu-jitsu. O evento de kickbox, ele botava a luta casada de jiu-jitsu dentro e judô. Botava a luta dentro do ringue, meus alunos lutavam dentro do ringue. Eu trazia os alunos de Cabo Frio para vir aqui na Mas sabe por que era essa visão? Eu vou voltar lá atrás. Eu fui aluno do Barriga, né? O Barriga Cheguei começou a no competir no Shodokan, jiu-jitsu lá com ele. Consegui fazer uma lutinha na vida do jiu-jitsu aí. E, cara, era um cara que eu tocava muita ideia com o Barriga, porque nessa época eu já era faixa preta, tava pensando em migrar para MMA. Na época, quem, na verdade, colocou essa ideia na minha cabeça de MMA foi o Cid, querendo me colocar no Chotô na época. Né, que só um amigão também, né? Aí não virou, devido... Eu parei de treinar porque
o Barriga faleceu, era um grande amigo, se tornou um cara que eu tenho boas lembranças dele, né? Era aquele cara meio grosso, meio bronco. Por isso que não tava meio gordinho. Mas Deu uma batida de frente. Cara, e é engraçado que eu tenho uma história bacana aqui com todo mundo que tá aqui hoje nessa mesa. O Bilhão é meu amigo de adolescência. Bilhão, quem não sabe, Bilhão andava de bike, cara. Era O magrinho. Bilhão veio lembro daí, né? disso. Aí Magrinho. depois... Quando eu conheci ele, ele era magrinho. Ficava em uma roda só na bicicleta. Fazia biciclose. E depois disso, tem outra história com o Bilhão, cara. Eu já treinava, né? Comecei a treinar, esse ano completo 30 anos. Ficar falando muito ano não, que o nego vai saber a tua idade. Mas a sua Cara, mãe, mano. e o Mas a sua Bilhão, mãe tá com eu 60. vou contar uma parada engraçada do Bilhão aqui. Vai ficar puto. O Bilhão tinha um Fusquinha, meu irmão. O Fusquinha tinha a porta abria sozinha. E sabia que o Bilhão caiu do Fusquinha. Fusquinha com botão de Cara, não, Dia do meu verdade, aniversário, cara. mano, na curva da igreja Ele católica ali, ó. a curva. O carro do Bilhão caiu, cara. Porque nós andávamos também com uma galera de som de carro. Eu falava, meu irmão, era tanto que eu tô fazendo com a galera, mas era aquela parada de moleque novo, né? Carro, tal. moto, tudo. E aí eu olhando aqui, né, fazendo uma, cara, rebobinando aqui. Rominho era meu amigo de infância. Morávamos no meio do bairro ali no Braga, Era. né? Pô, ir pra praia e tal. Acampar junto. Pô, acampar junto. Nosso amigo Né? Leandro. Daniel eu tava- conheci lá no Barriga. Cara, o Vinícius, que é uma parada maneira, o Vinícius já me ajudou uma vez pra caramba. Eu fui fazer uma luta, foi quando eu fui lutar um evento da M1 Global na Patagônia. Eu tinha que fazer um camp pra lutar na Patagônia e pra lutar na Europa. E na época eu fui procurar o Renatinho. Cara, o Vinícius me ajudou pra caramba nessa época. Na época eu conheci o Vinícius. Que o Vinícius me ajudou na parte de chão nessa época, né? Então você vê, Baixinho já é meu brother de mais de 20 anos, né, cara? Quando eu cheguei em Múzios, foram os caras que a gente engraçado, Desde quando era sempre pequenininho. um pouquinho. E, irmão, é muito bacana chegar hoje e você encontrar com amigos de longa data seguindo a mesma estrada que hoje você tá. Que é a estrada do esporte, que é a estrada das artes marciais, né? Olhar hoje e falar assim, caraca, aquele meu brother de infância se tornou faixa preta também. Porra, aquele cara que me ajudou faixa preta hoje, E cara. amizade de tem maneiro. décadas, né, cara? É muito tempo de... E não é só amizade, né, meu irmão? Se chama respeito. Sim. Respeito. Porque Admiração. Hoje, Eu tenho certeza. Eu sou fã de todo mundo que tá aqui. Não, nossa, certeza, mano, né? Todos nós. quando o Rominho Uma verdadeira trocou família. ideia, cara, eu falei assim, porra, o projeto é maneiro, tô dentro. Bom. E faltaram alguns também aqui, acho que não ia nem caber hoje aqui na mesa, né? E ver, cara, o bacana, o quanto vocês estão fazendo o jiu-jitsu crescer. Né? Quanto que essa troca de informação sua hoje com o Vinícius, com o Biléu, com o Daniel, com o Baixinho, que é um cara, meu irmão, casca grossíssima, é um cara que tem uma história aí de anos, né? Anos. Eu lembro que eu fui treinar com um cara lá na época da Tinogueira que você tinha lutado com esse cara, eu falei com você. Eu esqueci, você falou, pô, meu irmão, esse cara a gente já lutamos várias vezes. Eu não me recordo o nome dele agora, eu vou lembrar, um cara casca grossíssimo. Francine, esqueci o sobrenome do cara, você já lutou com ele. E quando eu falei assim, pô, ele falou, pô, tá de onde? Eu falei, cara, de Cabo Frio. Ele, porra, já lutei com o Baixinho. Eu falei assim, então, um monstro, né? E é bom demais você ver isso. Agora, como hoje, cara, queria ver com vocês, como é que tá funcionando hoje essa questão hoje, dessa galera mais nova, essa nova safra, o respeito. Porque eu vejo hoje que falta muito essa parada do respeito dessa galera mais nova, quando chega hoje, porra, dá de cara com um mestre antigo. Os caras não têm aquele respeito que tínhamos antigamente, né? A marcialidade está se perdendo. A marcialidade está se perdendo, né? Até porque hoje você vê uma galera que se graduando muito nova, falta de tempo, e não tem aquele respeito de chegar hoje no mestre, de pedir licença para entrar no tatame, de respeitar na rua. Como é que hoje está dentro do jiu-jitsu isso, cara? Então, cara, a educação ela vem de casa, né, cara? Então muito das tem escolas, pessoas né? que são mau caratismo também da pessoa também, entendeu, cara? A gente tentaria melhorar isso aí, tá? A gente não tem como curar, a gente melhora. E, por exemplo, já tive situação de aluna minha que teve problema com o professor, na hora da graduação, o professor estava ali sentado ali, e eu falar com ela assim, aí, você virou faixa azul agora, e aí? Aquele cara lá que você não fala hoje, você tem seus motivos, por razão,
Mas aquele cara ali, ele, meu irmão, foi o cara que te fez ficar apaixonado pelo jiu-jitsu. Vamos fazer uma parada, vamos mudar a história, você não precisa ser a melhor amiga dele, você tem que respeitar ele aqui dentro. Vai lá agradecer ele. E ela, na mesma hora, ela baixou a cabeça e foi lá agradecer ele. Entendeu? Até um professor da Teatro de Cabo Frio, que tá o nome aqui, vem um caso. Mas foi uma situação dessa aí, entendeu? E questão de evolução. Pô, hoje eu tenho um aluno. Eu passei um período afastado por causa da minha cirurgia que eu fiz de bariátrica. E na mesma hora eu liguei pro Vinícius, que o Vinícius tinha um público infantil ali, por causa do Daniel na época não tinha, mas hoje o Daniel tem, graças a Deus. Mas o Vinícius era o cara que tinha um público mais parecido do que eu precisava de pra treinar. Pô, Vini, preciso treinar a Gabi vai lutar brasileiro, pô, me ajuda aí. Na mesma hora o Vinícius recebeu, meu irmão, deu o melhor dele, os alunos dele deu o melhor dele, eu fui lá, quando ele passando o salmo de operário, eu ficava lá sentado olhando, e eu via lá, cara, desde o aluno dele Passar quarema com ela? Passar quarema com ela, entendeu? Deu suporte. Então, cara, isso aí é uma evolução de hoje, entendeu, Marcinho? E eu vejo isso, eu vejo que as equipes hoje estão mais parceiras, as equipes hoje conseguem crescer, eu já cheguei pro Baixinho, preciso levar a minha aluna lá em busca, eu quero que ela conviva com você também, cara, você é um cara que é referência pra mim. Eu vi esse cara aqui ganhar de Caio Terra, ganhar de Bruno Malfacini, ganhar desses caras todos aí, irmão. E a galera... sinistro aí, meu irmão. Esse a cara, galera... eu não sabe o tamanho desse cara, irmão. Eu falei isso no episódio dele. Entendeu? Ele tá aqui Eu falo isso direto pra galera. Ele tá Você aqui não em conhece Búzios. baixinho, porque ele não fala. Não, ele não fala. Ele tá aqui em Búzios escondido lá na Rasa. Ele me liga toda semana, esse cara me liga. Vem aqui dar um treino, tô com saudade de você, traz teu moleque aqui, vem aqui, traz o Vini, vem com a galera, eu vou aí. O nego não tem noção do tamanho desse cara, bicho. Não. É um monstro. Bruno Malfacini é 10 vezes campeão mundial. Esse cara já ganhou do Bruno Bom, mas Malfacini. foi ele que treinou na Entendeu? na época. Então, O Caio Terra Fernando foi da pra Estrela. checkmate depois que lutou com você, não foi isso, Baixinho? Hã? O Caio Terra foi pra checkmate uma época depois que lutou contigo, não foi isso? Você convidou ele, como é que foi? Não, na verdade, o Caio, ele era aluno ele já era da Checkmate. foi ao contrário, né? E aí eu conheci o professor dele, o Ricardinho Vieira, que é o Ah, ele é o contrário, então foi o General. contrário. eu conheci nas competições. É, o Caio Terra começou na Strauss, né, O cara? cara até foi um dos trás. Não, foi ao contrário. Mas foi antes da Checkmate ou foi depois? Não, Foi ao depois da contrário. Checkmate. Caio Terra era checkmate. É, eu e acho foi que pra ele- Strout isso. depois. Ah, depois? Aí depois ele foi pro. Eu esbarrei com ele algumas vezes na estrada. Aí depois ele foi pro César Grace, ele ficou um tempo. Acho que foi o César Grace. Ele ficou um tempo com o César Grace. E aí depois ele tá onde tá hoje, que ele montou a parada dele lá e. Ele tá fora. E hoje ele é professor de um aluno seu, né? É, do João João. Nicolite, que tá aqui desde garotinho comigo. Aqui dele hoje. E voltando nisso que o Biel falou de gratidão, de reconhecer, o que eu acho mais maneiro, ele enaltece você até hoje. Tem gratidão pelo que você fez, o João. Ah, João. sim, né? Nós fomos alunos do Renato Gomes. Eu fui até a Roxa, Vinícius da Branca Preta. Até hoje a gente reverencia ele, procura ele, quer estar perto dele. Ele é um cara de um gênio meio forte, tipo Biléu, assim, né? Mas, assim, a gente continua levando a bandeira dele. Ele, principalmente, ele fala onde ele chega. Não, sou checkmate, mas eu sou aluno do Renato Gomes, sou preta do Renato Gomes. E eu enalteço também, porque foi o que você falou. Quem apresentou o jiu-jitsu pra mim foi ele. Isso aí. Quem me fez treinar jiu-jitsu foi ele. Eu cheguei com meu filho pequeno, meu filho tinha uns problemas de bullying. Vinícius lembra do meu filho. Quem conhece o Gabriel, vê o Gabriel hoje, cara, é outra pessoa. E foi ele. Ele me mostrou a ferramenta, né? Então acho que independente de seguir um caminho ou outro, a gente tem que ser grato. Mas é gratidão, né? É isso Eu aí. acho que hoje em dia, pegando esse gancho de Marcinha, a molecada de hoje em dia falta gratidão pra essa molecada. Sim. Não só respeito, mas gratidão. A galera acho não que- tem muito isso hoje em Eu, dia. eu, eu ainda vou mais além, né? Acho que falta gratidão, falta ética, né? As Também. pessoas atropelam umas a outras Não assim, dando valor a a nada. troco nada. de nada. Lealdade. Tipo assim, Rede social também. Eu vou te contar uma história que Ficou eu muito Chega um difícil. pouquinho pra frente, Dani, pra poder pegar vou te melhor contar o uma áudio. história aqui, uma história que eu, pô, carrego para o resto da vida, cara. Toda competição que eu chegava, eu encontrava um garoto lá, que você acabou de falar o nome aí, o Nicolite. Meu irmão, ele podia estar lá do outro lado do ginásio. Aquele garoto, ele saía de onde estava para me dar um abraço. E ele falava assim mesmo, tio, eu não consigo lutar sem antes te dar um abraço. Os moleques tá homenzão aí, referência no jiu-jitsu aí, eu tenho maior Homenzão orgulho mesmo, dele. porra. Entendeu? Tenho maior orgulho dele, eu via que ele pequeno, eu via a irmã dele pequena lutando, entendeu? E, pô, cara, que pra mim era o maior orgulho, como, pô, tive o prazer também, a Thay Moura, sempre foi aluna, começou comigo no jiu-jitsu, no momento que ela não pôde treinar mais comigo, eu encaminhei ela pro Daniel, aí treino com o Daniel até hoje.
Mas era muito engraçado, porque nas competições ela sempre tava comigo. O Daniel não podia viajar, como eu já viajava, o Daniel, porra, tava contigo. Eu levava a Thay, aquela coisa toda, e a Thay tem essa consideração por mim também como professor dela. E, cara, então, foram coisas que fizeram isso crescer, entendeu? Aí eu falo, o que é a Thay hoje? A Thay se tornou, na época, uma referência, e é até hoje uma referência de mulher feminina, faixa preta, aonde a primeira pessoa que, quando eu comecei a dar aula pra Gabi, eu falei, Gabi, você tem que conhecer essa pessoa aqui, tem que seguir ela. Segue a coisa dela, que eu vou te contar a história dela. Todos os perrengues, todo o sacrifício, tudo que ela passou, entendeu, cara? E ao chegar ao ponto hoje, a gente tem uma das maiores referências da nossa região também, hoje feminina, que é a Bia Mesquita, que tá agora no Brasil, entendeu? Então você vê o quanto isso cresceu, o quanto as pessoas respeitam. Eu vejo uma parada sobre respeito. A própria Bia Mesquita é da Grace Maital, aluno da Letícia, mas a Bia carrega sempre ali o DDR ali. Sim, do Juarez. Do Juarez, por quê? Quando ela tá em Saquarema, aonde quem safa ela nos treinos, quem ajuda ela, auxilia, corrige, é o Juarez, entendeu? Então, é o que eu falo, os professores, sim, a maioria deles, nem todos, tem professores, infelizmente, que não tem ética, não tem caráter, entendeu? Fica ali o tempo inteiro ali, instigando o teu aluno, fazendo convite, propostas, paradas, entendeu? E acaba levando o que aquele aluno vai aprender? Vai aprender que aquele professor que está chamando ele vai ser traído lá na frente, entendeu, cara? Mas são realidades que a gente vive hoje, vai ser uma minoria. Uma falta de ética absurda. Isso é. Você aliciar o aluno de um outro. Mas é o que mais treinador. acontece. Mas é o que mais Eu acho acontece. que não, mas eu acho que isso é muita falta de Mas respeito. Mas é o que mais Muita falta de acontece. Mas é respeito. porque é o que é ensinado pra esse moleque desde sempre. Será que Então não a gente também? tem que mudar essa E mentalidade. aí isso vai da criando, galera. isso na cabeça da criança vai acabando sendo natural. Mas eu acho que é isso o que Vini falou, de internet, de rede social. Ele vê um moleque desse pulando de um galho para outro, de um galho para outro, de um galho para outro. E você não começou arte marcial pensando em viver disso. Você começou pensando na atividade física, aprender a se defender. Eu vou até já queria fazer essa pergunta antes. Como que o jiu-jitsu surgiu na sua vida? Cara, Na sua vida, me conta como ela surgiu na sua vida. na minha vida foi por intermédio do meu filho. Na verdade, eu treinei poucos meses no Rio antes de vir pra cá. Eu trabalhava no Rio. Acho que quem contou aquele mosquitinho Então, que te picou assim, ó. Cara, eu trabalhava no Rio e morava no quartel. Eu queria sair do quartel, queria fazer alguma coisa, queria distrair minha cabeça. Um belo dia, andando no engenho de dentro, eu vi uma academia de jiu-jitsu, entrei e Aleatoriamente. comecei a treinar. Só que isso foram meses. E eu, na época, não tinha condição de pagar a academia, era caro. E aí eu parei com tudo. O Gabriel começou a passar problemas na escola e eu comecei a procurar uma academia para que ele fizesse um esporte, que ele tivesse autoestima, autoconfiança. Fui a um professor aqui em Cabo Frio, a academia nem existe mais, era ali no Caiçara, ali na rua do antigo Depósito Doce. E um dia, saindo do shopping, eu vi a placa, Hillion Gracie Cabo Frio. Eu falei, Academia Gracie Cabo Frio? O que tá fazendo isso aqui? Eu nem sabia que existia Academia Gracie em Cabo Frio. Aí entrei. Quando eu entrei com ele, que eu conversei com o Renato é um cara muito sábio, né? Muito desenrolado, ele me passou confiança daquilo ali, de eu entregar meu filho para ele, né? Porque professor, independente do que seja, você... Todas as situações que seu filho estava passando, você buscando um auxílio. Isso aí. E aí ele falou para mim, por que você não treina também? A maioria dos meus alunos aqui treina pai e filho. Vai fazer bem para vocês dois, vai aproximar vocês dois. E realmente aproximou muito. O Vinícius até brinca, parece dois irmãos. Porque é verdade, a gente briga, discute, daqui a pouco tá se beijando, daqui a pouco... O jiu-jitsu fez essa ligação com a gente. E aí chegando lá, tinham amigos de infância lá, tinham pessoas que eu já conhecia. E quando eu comecei a treinar, eu conheci várias pessoas que hoje fazem parte da minha vida. O Vinícius hoje é meu professor, era meu amigo. Eu comecei a treinar... Te brigou não? É meu professor, era apenas um amigo. Hoje é meu professor. É o professor do meu filho. É quem eu confio para guiar meu filho nesse caminho. Entendeu? E assim, eu era faixa branca, ele era roxo, e nós estamos juntos até hoje. Recebi a faixa preta da mão dele e estou lá até hoje. E o jiu-jitsu transformou minha vida, cara. Esse podcast aqui nada mais é do que uma tentativa de mostrar para as pessoas o quão grande é isso. Em torno de um trabalho sério, né? Sim. Que vem desenvolvendo, cara, com pessoas que se dedicam Sim. para isso, que dão a sua vida por isso, né? E o poder, cara, eu digo muito isso.
as artes marciais ela tem o poder muito de mudar a vida das pessoas. O esporte ele é só educativo. Quando você procura uma pessoa que realiza um trabalho sério, pessoas que realizam um trabalho sério, né? Não uma galera que a gente vê aí, que quer se autograduar, que quer dar aula sem ter autorização, que tem quer um às monte vezes... também. O que mais tem? E eu acho também que essa galera tinha que ser punida, tinha que ter uma fiscalização sim. para bater em cima. E Sim. qual é? Não, porque um cara desse, aos olhos do leigo, ele disputa de igual para igual com um cara que é certo pra caralho. Sim, muito. Então eu acho que também é uma injustiça, é uma falha que a gente... Né? Se torna uma bagunça, uma falta de respeito dentro do esporte, né? Eu tive a sorte de esbarrar com o falecido mestre Robson Grace no ginásio, conversar com ele sobre federação e sobre justamente isso. Então, pô, mestre, eu sou professor de educação física. Se eu ver alguém agindo ilegalmente dando aula de educação física, eu vou fazer a denúncia, eu vou ligar 190, vou fazer a denúncia pro CREF, o CREF vai bater lá. E aí, mestre, do jiu-jitsu, eu sei que aquele cara não é faixa preta, eu sei que aquele cara entrou pela janela aí, pra quem que eu vou denunciar? O que vai ser feito? Como é que a gente vai comprar esse ainda problema? falta essa profissionalização do Como é que vai esporte. comprar esse Eu problema? espero que Aconteça, né? bem em breve, cara, que tenha consiga regulamentar a arte marcial como profissão de verdade e tem uma fiscalização em cima disso. Porque a gente veio trocando ideia. Você pega um cara que veio de outro lugar, bota a faixa preta, tira foto do lado do baixinho. Tira foto do lado do Bila, que são os caras mais antigos. E diz, brother, olha só, sou amigo do Biléu. sou faixa preta, sou amigo deles. Olha minha foto aí no tatame junto com eles. Olha aí, todo mundo faixa preta junto. E aí, brother, aquela foto serve de documento, velho. Mas Daniel, é importante também os pais, e aí vamos falar de criança, né? Quando for matricular uma criança numa escola, quando você vai matricular teu filho numa escola, tu procura saber da escola. Qual é a metodologia da escola, qual é o ensino, A história daquele professor. qual é a história. Então quando a mesma coisa, você tem que, o pai e a mãe tem que pensar nisso. Eu vou levar meu filho para treinar lá em Biléu. Eu quero saber quem é Biléu, pô. Olha, você veio da onde? Você tem diploma? Eu não precisa entender do esporte. Mas Vini, sabe o que acontece? A maioria dos pais vão onde é mais barato. E aí joga o filho em qualquer buraco. Então, eu ia chegar nesse ponto aí. Aí as pessoas... E é isso aí chega nisso. A pessoa não quer colocar o filho, ou se matricular num lugar bom. Ele quer o mais barato. Mais barato. O maior problema hoje... E aí fica difícil de você... Com isso entra uma outra questão hoje. Lesões, assédio. Pô, isso daí, cara, é terrível. E aí um pai vai poder questionar se a filha dele de 13 anos sofreu um assédio lá por aquele falso professor. Se você tem um filho, vamos lá, o caso aqui do Rominho. Você imagina se ele não tivesse sido bem amparado por um professor renomado, um cara do trabalho. Olha o problema que ele poderia ter gerado dentro da família dele, cara, o filho dele, né? Isso hoje vem devido a isso, cara, maus professores, mas nem professores, que hoje são professores, a gente pode titular com professores, esses caras que estão dando aula, esses não são professores. Já diz o Rodrigo Cavaca, né? Ser faixa preta não te faz professor. Não te faz professor. Agora eu vou falar um ponto aqui, galera, que é muito importante estar falando sobre isso. Sabe qual é o maior problema hoje? São as igrejas, tá? Você é membro de uma igreja, você vai faixa azul de jiu-jitsu, você chega pro pastor, vamos montar um trabalho aqui, vamos conversar. Eu sei que a intenção até de muitos é boa, mas o cara não é qualificado para aquilo. Entendeu? E as igrejas estão abrindo portas, fazendo projeto social. Só um projeto e acaba aquela galera ali, ó. Naquele projeto social. Só um projeto social. Projeto social é bacana, mas eles não têm Não tem qualificação para isso. Não tem qualificação, tipo assim, você coloca um faixa preta lá. Você é projeto social, mas você vai se matricular no projeto social, mas você vem da onde? Entendeu? Às vezes o cara história? tem condição de pagar, pô. Qual é a sua história? Mas assim, quanto custou sua faixa preta, cara? Quantos anos de suor e sangue custou esse ano completo agora, daqui a 2 semanas, 30 anos. Sou grau prata de Muay Thai, né? Recebi direto meu certificado direto da Tailândia. Sou faixa preta, sexto dan de kickbox, sou faixa preta, segundo dan de karatê de contato. Eu não sei dar aula de karatê de contato. Eu nunca tentei dar aula de karatê de contato, porque eu acho uma falta de respeito com quem realmente sabe executar aquilo. Eu não tenho história dentro do karatê de contato. Dentro do Muay Thai, de kickbox não, me tornei tetracampeão brasileiro de uma das maiores organizações do mundo, que é a ISCA,
que hoje realiza o Glory, o One. Fui detentor do cinturão, lutando contra um grande cara que migrou também pro jiu-jitsu. Fera, queria até mandar um abraço ao Bino Mendes, que é um cara que se tornou um dos maiores strikers do Brasil. Cara, eu aprendi a respeitar as pessoas, porque eu digo que eu fui um cara abençoado, que eu tive a oportunidade de conhecer grandes mestres. Meu irmão, hoje eu tenho grandes amigos que são grandes faixas pretas. Olha a mesa que eu tô sentado aqui agora. É um exemplo disso. Pessoas que têm marcialidade, pessoas que respeitam um ao outro, os mestres. E quando você tem isso, seu aluno também vai seguir, essa doutrina vai respeitar, cara. Então, mas eu estou falando, é o valor do faixa preta. A gente Hoje, sabe o valor que o faixa preta é. Então, mas tem pessoas que hoje fazem aquilo, vai no mais barato. Então, mas a igreja convida aquele faixa preta para dar aula e não combina um salário com faixa preta para dar aula. Isso aí. O cara tá dando aula de graça. Aí pega o faixa azul, pega o faixa azul, aí é projetinho social. Só que você vai no médico que está começando a faculdade no primeiro período. Alguém aqui vai no médico? Cara, no primeiro período de medicina, você vai no médico? Não vai, cara. Então por que você tá pegando um faixa azul e botando pra dar aula? O cara que é pastor, que tá na igreja, ele fez a faculdade de teologia. Ou era pra ter feito. Pô, ele vai no primeiro semestre da faculdade lá, ele tá lá abrindo a igreja já. Então a galera não se valoriza, é isso que tem que ser o valor da arte marcial. Eu nunca imaginei, quando eu comecei lá com barriga, eu nunca imaginei que eu viveria do jiu-jitsu. E hoje é uma das minhas fontes de renda. Mas quando começou a cair a ficha que eu poderia viver do jiu-jitsu, não era dando aula para adulto. Porque quando ele morreu, eu fiquei dando aula para adulto durante vários anos e chegou ao ponto de ganhar R$40 por mês, dando aula o mês inteiro. Porque eu tinha um aluno pagando, a academia tinha 4, 5, 6 dando aula, treinando, e eu tinha um aluno pagando. Quando o professor foi acertar lá na academia com correção, o professor veio assim: Daniel, você ganha R$40, vou mais outros que eu tô lá. Não pagaram mensalidade, estão tudo inadimplente. E caraca, maluco, como isso? Aí quando eu me formei em faixa preta, eu fui convidado para dar aula no Menino de Jesus. O Leandro saiu e eu comecei na creche. Peguei a turma do Leandro vazia, começou a encher. Leandro Doença? Troca de professor, a turma demais. Troca de professor, a turma de vazia. Eu falei, cara, comecei na creche com a turma vazia. Levei um aluno para dar aula junto comigo, porque eu era da criança de 3 a 5 anos, tinha que desamarrar kimono para levar a criança no banheiro. Aí comecei a lidar com isso. Aí ali que eu comecei a ver, cara, jiu-jitsu dá dinheiro. E falava com o gordinho que eu nunca queria me meter dar aula vai dar aula pro meu filho. Ele é do Alberto, não. dar aula pro meu filho. Eu falei, eu não. Não, mas segunda não quero meter criança. Aí comecei a ver a minha turma e uma semana brotou 16 crianças. E, caraca, 16 crianças, cheguei no meu limite. Pronto, era um tatame de 21 placas, cheguei no meu limite, criança de 3 a 5 anos. Quando chegou e a escolinha não era da escola, era minha, então eu recebi o dinheiro todo dos pais e no final do mês acertava com a escola. Aí comecei a ver, caraca, aí, Tá certo. dá pra viver do jiu-jitsu. Aí comecei a procurar, estudar, tava me formando em educação física, comecei a estudar cada vez mais, comecei a entender, não tinha literatura, até hoje a gente falta literatura para estudar sobre jiu-jitsu, não tem quem escreva sobre um doutor, um professor que escreva sobre jiu-jitsu, metodologia de ensino. Comecei a pegar a metodologia de ensino do judô, a metodologia de ensino do karatê, a metodologia de ensino de todas do taekwondo, de todas as artes marciais que eram descritas e comecei a adaptar a questão de psicomotricidade, de brincadeirinha no tatame, comecei a botar disciplina, porque era tudo que a escola queria, não queria aula de jiu-jitsu, a escola queria uma coisa que ajudasse a disciplinar as crianças. Aí comecei a ver, falei, caraca... Naquela época tinha isso, né? Essa filho tá disciplinado, coloca na academia. Até hoje, cara. Até hoje assim. Até hoje é Aí só. eu Mas comecei, essa que é que O filho é um problema, leva pra luta. Por isso que hoje é importante os pais buscarem saber a origem de cada professor. Aí tava nessa, então aí eu comecei a ver que o jiu-jitsu podia ser profissional, que a gente não precisava se prostituir de ficar roubando aluno teu, roubando aluno do Baixinho, roubando aluno do Biléu, pra eu ter meus alunos. Não, cara. Eu podia ter minha academia do lado da casa do lado da academia do Vinícius, que eu ia ter meus alunos, Vinícius ia ter os deles, tem público pra todo mundo. Então aí vai, da valorização Isso do com um professor. trabalho sério. Com trabalho É sério. importante frisar, com um trabalho sério. Não, e o mais maneiro... E a molecada treina junto, pô. O mais filho dele maneiro vai é a lá, confiança. Gabriel vai lá. A confiança, por exemplo, você, o Bilhão já falou isso, quando o seu aluno precisa de um treino diferente, ou você não está em condição de dar aquela aula, o Bilhão, por exemplo, estava operado, você, vai lá no Vinícius. Momento nenhum ele é assediado. E olha só, no bairro... Eu vou em Búzios, levo meu filho lá na academia do Baixinho, venho em Búzios. Pô, a gente é super bem tratado, a gente Então, fica... mas por que tem isso? Porque existe respeito, são pessoas sérias, realizando um trabalho sério. No bairro que eu moro, tem o Vinícius, que é vizinho, tem o Adalberto. Cara, se eu botar um raio, se o cara trouxer um raio assim, ó,
vai dar, sei lá, 300 metros, 500 metros entre academias, que é o Adalberto, o Vinícius, eu, teve o projeto ID, que teve um projeto forte de Jiu-Jitsu. Sim, era Catatal que dava aula. Teve gente que deu aula naquele, onde que era o clubinho, no Parque Burle. Cara, a porção de academia já rodou ali embaixo. Tem um projeto atrás da UPA lá, que eu não sei quem dá aula. Mas é assim, as coisas somem, aparecem e somem. Vocês continuam. E eu ali na Pai gosto também. Gordinho na Pai, Gordinho na Vila na Pai. Mas é isso, porque faz um trabalho sério. A gente faz trabalho sério e continua. Então eu não preciso chegar no Vinícius, chegar falando do Vinícius, aí, vai treinar comigo, cara. Eu preciso comprar. Isso é ridículo. Comprar isso é muito feio. Hoje as academias de jiu-jitsu estão comprando atletas. Não, mas não é só na academia de jiu-jitsu, não. De academia em pé também. E eu vou mais além, cara. Acho que também teria que ter, assim, né, mais uma união, assim, de uma forma independente de maneira. Porque o que acontece, cara? O teu aluno te sacaneia. Eu sou teu camarada. Como é que eu vou abraçar esse moleque para chegar na minha academia sabendo da sacanagem que ele fez contigo? Isso é uma puta de uma sacanagem com você. Isso a gente tem. A parada é comigo, não é ele não. Que ele vai para onde ele quiser, mas eu aceitar, eu tô faltando com respeito com você. O cara te sacaneou, meu irmão, aqui não lateral não. Isso já aconteceu com a não gente fez com ele várias lá, eu vezes. fiz, não, então aqui não. Lateral, aqui na minha academia não. E teria que excluir esse cara, meu irmão. Treina academia, vai treinar, vai lá pro Rio, vai pra onde quiser, porque Mas aqui na área não. E essa galera faz merda porque sabe que vai arrumar outro lugar. Entende? Aí o cara erra contigo, chega pro Rômulo, aí o Rômulo vem, abraça. Cara, ele tá abraçando o problema. Ele tá abraçando um problema sério, que de repente ele não sabe nem o fundamento. Então ele tá comprando uma briga que de repente ele vai ficar mal contigo. Então isso acontece, isso teria que também ter mais ética nessa questão. Antigamente, irmão, não tinha isso. Antigamente vinha a palavra, né? Creonte. Hoje... Não, hoje o cara... Antigamente, você falar isso, o cara vai na delegacia e ainda dá parte de você. Hoje o cara erra contigo, vai em outra academia, o cara Fala vai, mal não, de vem você, cá, não, velho. esquece, meu irmão, que Já passou, sai falando mal. Não, que passou não, meu, o que tu fez lá? Não, peraí, meu amigo. A gente vai voltar naquele assunto. Eu não vou abraçar eu não vou abraçar essa parada, porque se eu abraçar isso, eu vou ficar mal com o cara que é meu amigo. Então, ó, que E não. essa parada desse raio aí que você tá falando, bacana, que a Adalberto mandou uma mensagem minha semana passada. Irmão, pô, me manda tua grade de horário aí. Aí eu fui mandei. Cara, vou mandar um aluno meu, até Júnior, que tá lá. Tá treinando, porra, ó, o cara quer treinar, meu irmão, mas o horário que ele pode, eu não tenho, manda o cara pra lá. Não precisa eu ir lá chamar o cara pra vir, entendeu? Não, cara, a gente Quantas tem- vezes Mas sabe por mensagem? que você precisa? Porque você hoje é um profissional qualificado. Biléu você, me manda conhece mensagem seu direto, trabalho, irmão, cara, tô com você uma menina conhece aqui, seu vou trabalho. mandar aí. Mas a gente tem a mentalidade que eu não preciso pisar em ninguém Não, pra me levantar, jamais, não, cara. cara. Cara, eu lembro do Arena Bus, não sei se a irmã falaram do João, tem A a irmã Catarina, dele, a a Catarina. Não lembro do evento que foi, não lembro se ela era tua aluna ou se ela era aluna do Chuck. Não o sei se Arena, foi minha aluna. o Arena Búzios não tinha luta pra Catarina e não tinha luta pra Thay. A categoria absurda a diferença de uma da outra, a Thay a Catarina é mó mulherão, a Thay é pequenininha, não tinha luta pra nenhuma das duas. Falei, pô, galera, olha só, a Thay, você botou a Thay furada que ela, mesmo se ela sabia, ela entrava na furada junto com a gente. Ô, Thay, você vai botar a Catarina, pô, mas a diferença de peso, não tem mais diferença de peso. Porque não tem mulher lutando no tatame, não tem mulher no evento. Eu acho que eram as duas únicas garotas que eram faixa azul na época, ou faixa branca, no evento, naquele Arena Bus que foi em Cabo Frio, em 2015, 2018. Foi no poliesportivo. Foi um evento irado. Aí não tinha, foi, cara, vamos agradecer esse evento, o evento parou pra ver as duas lutando. A nossa luta, né? A Thay, pô, ganhando por uma vantagem, Catarina, pum, faltando 10 segundos, Catarina, pum, raspou a Thay e ganhou por 2 pontos. Aí teve um evento que alguém fez de MMA no shopping. Ah, eu lembro desse evento, foi o... Quem? Não, Foi Everton, não, foi no shopping. Montaram um casezinho no estacionamento do shopping. Mas o Everton tá... Foi todo Antilo que fez. Foi Antilo que fez. A gente montou um eventozinho, alguém falou comigo, ó, Foi eu que falei. o Gordinho falou comigo, ó, vamos botar a luta das meninas lá. A luta do ginásio foi tão maneira que ninguém tá pedindo a luta delas do jiu-jitsu lá. maneiro. Botamos as duas de novo pra lutar Pô, lutou no case, sabe qual é, né? Na época o evento era televisionadozinho, pra algum canal local de YouTube, alguma coisa assim. Mas rolou o evento, aí, pô, as meninas lutaram de novo, porque não tinha meninas lutando na cidade, não tinha faixa Eu preta. lembro da Thay de lutando cidade. o King of Jiu-Jitsu, cara. A galera, a Thay ajudava o Daniel Eu da aula na veio- escola, veio né? de não sei aonde, E a né, maioria cara? das minhas crianças eram do Daniel. A escola não podia certa idade, tinha que ser da creche, no É, Jesus. formava os Aí ele alunos até mandava, 6 anos, ele mandava pra mim. Formava a turma até 6 Moral anos e entregava a turma pro Bilhão. Falou, toma, Bilhão,
exame de faixa vai ser aqui na academia. A partir desse momento, os alunos são seus. Moral da história, quando a Thay foi lutar no ginásio do evento que eu cheguei ao jiu-jitsu no Teatro Municipal, um evento que eu montei assim em 24 dias, meu irmão maluco, e eu organizei e fiz, na cara e na coragem. A luta mais emocionante da parada foi a da Thay. A Thay chegou no final da luta e ainda apagou a menina. Conseguiu cachorro estrangulamento. Apagou a menina, meu. E as crianças que estavam assim, acho que até hoje, as crianças estão 18 anos, falam assim, caralho, eu falo, tipo, a tia Thay vai ver aquele. Tá doido? Tia Thay é braba, a tia Thay apagou a menina. Agora, pegando um gancho, você falou uma palavra aí chave hoje no jiu-jitsu pra mim, e é uma polêmica, né? Faixa, graduação, exame ou merecimento. Você vem de um esporte que, além do merecimento, sempre foi tradicional o exame de faixa. Sim. Muay Thai. Sim. Né? Existe o seguinte, aqui no Brasil existe isso, e tem também uma coisa que eu acho muito bagunçada. Por exemplo, graduação, cores de graduação diferentes por serem federações diferentes. Não é sim. como é no jiu-jitsu. Não, o Eu acho jiu-jitsu isso totalmente agora tá partindo para esse caminho também, mas eu acho que a gente eu vou entrar nesse assunto também. Eu acho que baixinho vem de uma geração que era meritocracia, não existia exame de faixa. Então o que acontece? Eu venho acompanhando o aluno o ano inteiro, né? No meu ponto de vista, respeito quem faz o exame, mas no meu ponto de vista, eu venho acompanhando a evolução. Aí eu chego no dia X, você vai fazer isso, isso e aquilo. De repente, por motivos externos, o cara fica nervoso, o cara erra. E eu puno ele pelo aquele erro, mesmo sabendo que ele vem bem o ano inteiro. Eu acho que, eu, no meu ponto de vista, é uma injustiça que eu vou fazer com aquele cara. Porque eu venho acompanhando todos os dias. Você conhece a evolução São dele, testados né? e avaliados todos os dias. Testados e avaliados, Todos justamente. os dias. Eu falo isso primeiro, não. Quando chega no dia, eu tenho minha opinião formada sobre ele. Ele Sim. não precisa fazer mais nada para me mostrar que ele é capaz de... Eu não precisava nem estar ali, né? Não precisa nem estar ali, a gente... Então, Então, minha opinião, o que eu acho? forma. O exame de faixa, por exemplo, da minha equipe, não é criado para reprovar aluno. O exame de faixa Sim. ele é criado para marcar Celebração. aquele momento do aluno. criança, Um Entendeu? rito de passagem, vamos dizer Entendeu? assim. É para marcar aquele momento. Então ele vai ali para demonstrar o seu conhecimento, entendeu? E a maioria deles fica nervoso na hora. A gente Lógico, sabe a capacidade de cada um. Sim, E a lógico. gente não julga isso, Lógico. entendeu? E ó, A gente não julga pelo isso. amor de Deus, galera, Tá? isso aqui não é uma discussão, É, são isso pontos aí. de vista. Lógico. Não quer dizer que o mestre Baixinho está Certo ou certo, errado. o mestre Bilhão está errado, não é isso, são Não. pontos de vista. Não existe certo e errado. Então o que acontece? Então a gente faz essa graduação ali, faz essa evolução do aluno, a gente nunca reprovou o aluno no exame de faixa, pelo contrário, eu acho que o exame de faixa, ele serve para quê? Para preparar o aluno, que amanhã ou depois vai estar prestando para o curso público, ele vai estar nervoso do mesmo jeito. E o tatame ele é a extensão da vida. Sim. O tatame ele vai ensinar a pessoa a se controlar, entendeu? Por mais que sejam situações diferentes, mas ele vai aprender, caraca, se eu conseguir no meu exame de faixa, ali me superar, vencer, meu exame, cada exame de faixa meu, eu comecei a conseguir evoluir, a controlar minha mente, a minha respiração, saber o quanto eu sou capaz, o quanto eu posso, eu acho que isso aí vai facilitar muito na vida dele aqui fora, entendeu? Sob pressão. Tá? E aí, Vini, o que tu acha? Eu vou falar que o Renatinho falava, graduar é muito difícil. Então, eu fiz... Mas eu sou da visão de baixinho. Não, e eu venho... E na verdade isso não foi uma metodologia criada por mim, que o meu professor fez isso. E qual é a minha estratégia? Eu jogo eles no meio dos leões na competição, e na competição eu vou avaliando. O cara foi campeão mundial de azul. Exatamente, O que eu eu ia vou falar isso fazer com agora. esse malandro agora? Mas Eu ia isso é falar uma Eu isso vou agora. deixar ele no Tem- azul? Não, mas Eu é acho uma que- exceção, né, cara? Então, sim, mas aí que a gente tem que entrar nessa, Isso é uma exceção. Mas aí eu jogo ele num nessa evento. conversa, né? Que nem eu fui campeão de azul, pulei pra roxa, fui campeão de roxa, fui campeão brasileiro de marrom, fui campeão... Aí o professor fica como? Ele fala... E porra, e pancada nas competições, pá, pega um, pega outro, pega o cara, meu irmão, vai, e dentro do limite, né? Vai, meu filho, tem vai a diferença, embora. né? Tem o cara que é competidor, que você tem que fazer uma Sim, aí é uma sim. avaliação diferente. É, sim, Tem aquele é, cara que tem na é, Hobby, a é. gente participou de um evento, de uma situação lá na academia, né? Que um amigo nosso já era roxa, aí no final do ano, pra graduar ele, não, lembra disso? Carlos, né? Aí, não, pô, tem que graduar, cara. O cara tá 4 anos de faixa roxa, o cara não vai sair daqui e vai lutar em outro lugar, não vai disputar campeonato. Aí graduou. Então assim, eu acho que tem que ter um Sim, certo critério. por- Lá em São Paulo, no dia que a gente estava lá no brasileiro, o Rominho também eu tava conversando com o mestre Sebastião lá, aí o Kellyson tava lutando lá o brasileiro, ele tava de azul, né? De azul. Azul ainda.
Aí a gente trocou essa ideia sobre graduação, aí o Sebastião falou assim, meu irmão, o cara que é competidor, ele tem que entender, meu irmão, competidor de alto nível, tá? Pra mim tem que ganhar o grande lance, senão não muda de faixa, pô. Ó, o Kelly ano passado ele ganhou não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ficou vice não sei o que. O cara tinha sido vice-campeão mundial e ele não ganhou a faixa roxa porque tinha sido vice-campeão mundial. Aí o Sebastião falou, mas esse ano ele vai ganhar tudo e vai ganhar a roxa. E foi o que aconteceu. Então assim, existe critério. Esse ano ele foi acho vice-mundial de novo. Foi vice-mundial de novo. Mas o garoto é um monstro. Eu vejo o seguinte o propósito também. dele, né, cara? Então. Eu vejo o seguinte também. São avaliações e avaliações. Eu não posso, no pouco de experiência que eu tenho, eu não posso exigir de um cara de 50 anos, um cara que, igual um garoto de 18. Então, mas isso que eu tô falando. Existe diferença. Existe Mas Então, tem- é mas, ó, absurda. diferença das graduações. Não, Mas tem uns coroa que engana. Sim. Eu visitei uma academia, Sim. uma suposta academia em Búzios, dei um treino com o mestre lá, ele me aliviou, no outro dia eu voltei, eu parecia um saco de pancada. Um cara de 1,60 m, nunca apanhei tanto assim, um tal de baixinho, conhece? Em 60 você jogou pra cima, hein? Em 60 jogou pra cima. Não, ele bateu. De bobo não tem nada. Não olha quer só, ser finalizado mais não, mano. Ele bateu em todo mundo. Todo mundo chegou na academia. Pô, foi lá baixinho, pô, baixinho me Foi bateu pra pra caramba. Eu falei, cara. A galera desmerece, né? A gente pô. sabe da história. Pô. Olha só. Então, aí, só concluindo a minha fala. Por exemplo, eu tenho uns alunos de 50 e poucos anos. Os caras querem o quê? Qualidade de vida. Querem aprender o jiu-jitsu. Os caras não vão ser campeão de mais De nada. nada. Não vai treinar em outra academia, não vai vai, fazer nada, então, não vai se cara, testar com nada. E aí, como é que faz? Eu também acho Eu vou assim. exigir de um cara desse igual eu exijo de um garoto de 17, de 20? Eu não posso. Eu tô dando esse exemplo, mas é um garoto de nível mundial, Sim, né? Alta performance, sim, é um cara sim. que é para um garoto que é profissional. É, mas só pra gente poder ter entendeu? Uma base. Uma A gente base. fala de duas. Mas eu penso igualzinho você. A troca de faixas de duas situações. Troca de faixa pra turma infantil e a troca de faixa pra adulto. São dois jiu-jitsu diferentes. Sim, totalmente. São dois jiu-jitsu diferentes. A partir de 16 anos, maluco, é merecimento, é leão. Mesmo que meu público lá, 90% não vá competir, mas os moleques são testados todo dia. Se tem um faixa azul que é bom, pro próximo faixa azul chegar, ele tem que ser melhor do que aquele faixa azul foi. Na verdade, Daniel, é o que eu falo pra galera lá, o cara que compete, o cara que não compete é tão mais importante que o cara que compete, porque sem ele o cara não treina, pô. Entendeu? Eu falo isso pra galera lá, meu irmão, vocês são muito mais importantes do que, por exemplo, o Gabriel, do que Caio. Sem eles, como é que esses moleques vão lutar, entendeu? Ninguém sozinho, na verdade. Todo mundo precisa de alguém. A criança, a gente tem uma tabela pra seguir. A criança começou branca. Hoje a criança começa com 3 anos no jiu-jitsu. E ela vai até 16. Com 2 anos. Com 2 anos. A galera hoje tá usando, tem uma faixa a Aula mais baby. ainda. Aula Então, baby. hoje a galera tá começando com 3. Se você contar as faixas coloridas. Se vocês contarem as faixas coloridas. Tempo dá pra essa porra. Se vocês contarem a faixa colorida, ela começando com 4 anos, são 12 faixas até chegar lá a 16. Então, você vai levando uma faixa, ela começando com 4 anos, é uma faixa anual, daí pra criança. Turma, vamos botar assim, turma comercial de jiu-jitsu. Que hoje eu tenho muito mais alunos kids do que adultos. Mas agora, questão de 16 anos pra frente, azul é merecimento, é treino. Claro, do mesmo tempo, dos mesmos baixinhos. Não vou avaliar o cara que tá com 50 anos começando jiu-jitsu hoje e um cara de 18 anos começando jiu-jitsu hoje, não tem como avaliar os dois do mesmo jeito. Não tem como avaliar os dois do mesmo jeito. Mas são avaliados, são pesados testados todos os dias. Dentro daquele critério aí de cada um. Testado todos os dias. Mas gera uma insatisfação, né? É difícil, né? Com Você certeza. gradua um, aí o outro que acha que teria que ser, ele olha já. E eu sou lá na Por academia. que ele foi e eu não fui? Eu gasto pra caramba lá na academia, falo, cara, eu não Mas quero é a vida, né? formar mais faixas pretas. Porque eu tô formando os caras muito melhor do que eu, cara. Eu tenho certeza que o Vinícius passou por mim de faixa azul. Ele foi o melhor faixa azul da época dele. E acabou. Aí, pô, se ele tá de preta hoje, se eu entreguei a preta pra alguém hoje, ele é melhor, não melhor do que a minha geração. Melhor do que todas as gerações que eu já graduei. Então, caraca, maluco, qual o nível que a gente tá botando a parada? Eu falo, caraca, maluco, tem muita gente muito A melhor. evolução hoje Tem no muita esporte, gente muito né? melhor que eu, velho. Olha os moleques, cara. Mas eu acho que o professor, o faixa preta, né, é igual pai. É por um exemplo. prazer tão grande, mano. Quando você vê Ninguém um vai cara. querer ver você evoluir mais do que ele próprio, do que um pai. Um pai quer ver o filho melhor que a gente. Eu acho que para um professor, e aí algumas a academias mesma- têm sua vaidade, o cara não querer, às vezes. Eu acho que para um professor é muito bom você formar um cara e ver aquele cara É a muito melhor que melhor você. coisa. Pô. Hoje eu acho que eu tenho Você fez 7. um trabalho para aquilo. Eu vejo meu filho treinando hoje, eu vejo tecnicamente ele evoluindo,
o trabalho de muita gente, do Vinícius, dos garotos que treinam com ele, das pessoas que a gente visita, do Baixinho, que quando eu vou lá lapida, do Daniel. Mas eu vejo tecnicamente ele ficando muito melhor do que eu era no Azul. Hoje eu E tenho hoje, 7 Pode ou ter 8. certeza que ele treina com você devagar. Pra mim é um orgulho, entendeu? Pra mim Hoje é um eu tenho orgulho. 7 ou 8 faixas pretas formadas. Hoje eu tenho 7 ou 8 faixas pretas formadas, não lembro da contagem. Você lembra da galera? Você acompanha todo mundo? Eu tenho 7 ou 8 faixas pretas formadas. Então comigo, só tem um que veio de azul, que foi o Douglas Negão. Mas, pô, recém pega azul, caiu de paraquedas na academia, justamente por isso, porque eu não tinha horário. O Adalberto mandou pra mim e foi comigo até a faixa preta, passou 10 anos comigo até pegar a faixa preta. E eu tenho grande prazer que a maioria dessa galera, todas as minhas faixas pretas, ou começaram comigo desde sempre. Então, caraca, eu tenho 8 gerações melhores do que eu fui. Cara, que prazer, mano. Eu tenho um prazer tão grande de ter formado a Thay faixa preta. E caraca, na época foi uma das únicas mulheres de Cabo Frio que era faixa preta. Era faixa preta e sobre educação física. Então, pô, consegui incentivar os dois lados. Consegui incentivar ela na educação física, consegui incentivar ela no jiu-jitsu e profissionalizar, porque quando eu comecei a dar aula na creche, que eu precisava de alguém, eu cato os alunos meus para dar aula junto comigo, e não estão trabalhando de graça, eles estão recebendo. Os meus ajudantes que estão comigo hoje dando aula em escolas particulares, eles recebem para estar lá. Então, mas é importante isso aí. Aí sim a gente está valorizando. Porque eu tô isso você mostrando. vai valorizando, vai mostrando para esse menino que ele pode viver do Que jiu-jitsu. ele tá fazendo um trabalho que tem que ser valorizado. Lógico. Isso eu vou mostrando pra eles. A partir do momento que ele entra comigo, começa a me ajudar, ele não paga mais a academia. Sim. E ele tá ganhando em cima daquilo. Não Não, tem eu acho estagiário isso de muito graça. Assim, eu acho que aqui na mesa eu sou o único que não vive do esporte. Eu vivo o esporte, não do esporte. Mas todo mundo aqui hoje vive do esporte. Se tornou uma profissão. Com certeza. Esse cara aqui, eu tenho muito orgulho de dar a história dele, porque eu conheci esse cara aqui morando numa casa de 2 cômodos no Braga, que o pai dele era zelador de um condomínio. Isso aí. Eu lembro disso. O pai dele era um batalhador, o irmão trabalhava na obra e ele chegou onde ele chegou. É um professor extremamente conceituado, não só em Cabo Frio. É um cara conceituado no mundo das artes marciais, onde você chega, você fala o nome desse cara aqui, as portas se abrem. Esse cara que eu conheci, esse cara era balconista de farmácia. Eu lembrava da luta dele, de manhã, de moto, vindo pra Búzios trabalhar, às vezes saia da farmácia, verão, porra, mim tá brabo, meu irmão, tô chegando cedo na farmácia, tô saindo tarde, tendo que dobrar, trabalho todo final de semana. Quantas vezes eu tava aqui em Búzios e vi esse cara ralando na farmácia? Hoje ele tem uma das maiores academias de jiu-jitsu de Cabo Frio. Esse cara aqui, eu conheci ele, um garoto inibido, um garoto retraído na escola. Era um garoto que tinha medo de tudo, colava com a gente, porque era Queria andar com vocês pra ter a guarita da galera maior, aí. porque meu primo era da turma mais isso velha aí. e queria colar junto com os outros. Hoje é um professor extremamente conceituado em Cabo Frio, é um cara que tem um respeito de todo mundo. Biléu eu conheci magrinho de bicicleta na Praia do Forte, fazendo manobra de bicicleta, anos depois eu conheci Biléu no jiu-jitsu, o tamanho que é. Esse cara aqui nem se fala mesmo. Escuto falar desse cara aqui há, sei lá, tempo que eu tenho jiu-jitsu, escuto falar desse cara, mas só ouvia falar. O dia que eu fui na academia dele, que eu conheci esse cara, eu virei fã desse cara. Mas é um cara pouco falado. Exatamente. Deveria ter mais... E onde eu vou... Foi direto. Deveria ser mais visto. Deveria ser mais reconhecido, porque a gente acompanhou aqui na região não tem uma onde história eu ficava assim. revoltado, lembra? Onde eu chego, que eu falo o nome desse cara, as portas se abrem. Ricardinho falou desse cara aqui em Cabo Frio, Ricardo Vieira, não é qualquer pessoa. Um cara multicampeão mundial, um cara que tem um gabarito para falar, o cara tem uma história. O jeito que Ricardinho falava desse cara, esse cara tem que ser enaltecido aqui na região. Isso que eu tô falando. Pô. Esse cara aqui, competitivamente, não tem ninguém na região dos lagos que esse cara fez. O Ricardinho Vieira, quando era o Ricardinho Vieira no Rio, mundial aqui, não foi baixinho? Daqui de Búzios. O primeiro, né? É. Olha aí. Quando tava o Ricardinho Vieira no Rio, nas competições, pô, meu irmão, não aguento mais, meu irmão. Juntou no treino, baixinho, gigante de Niterói. E a Gabi, meu irmão, Porra, papo, é Bilhéu. Gigante tá em Niterói. Gigante tá em Niterói. Nova Era lá, Nova Era. É Bilhéu, papo é Bilhéu. tempo Tu é pra ver deputado, esse meu irmão, cara, tu é deputado. Ele já tem deputado, tu é Mó deputado, barato, meu irmão. Eu falei, que Tem deputado o telefone nada. dele? Não, vou te mandar o telefone dele. Muitos anos, pô, muito tempo que eu vejo gigante. Ele graduou faixa preta, um amigo nosso, tá com a gente, o Gente da Cris. melhor qualidade, gente Uma boa das pra coisas caramba. que Ele dá aula lá na New Era com o Júnior. Muitos anos que eu Gigante não era fui, o cara pô. que treinou de faixa branca, faixa preta com o Cid, cara. Foi o segundo faixa preta que o Cid formou. Ah, gigante é faixa preta Era do Cid, é, pô. Era faixa preta do Cid. Depois acabou, o Cid foi embora, ele foi lá pro Ricardinho Vieira Uma das lá, coisas entendeu? mais importantes do podcast, dessas coisas,
tá gravado e tá passando pra geração, pra próxima geração, essas histórias, mano. Sim. Não, é Essa resgatar, história, a gente olha chega só. pra dar aula, a gente entra pra dar aula, treina, dá aula, não sei o que, fala pouco de história e sai. Cara, Muitas olha pessoas só. não fazem nem ideia do poder que as artes marciais têm de mudar Sim. a vida das Sim, pessoas. com certeza. Bom dia. O poder que a luta tem. Essa mesa aqui, eu fiz questão de convidar vocês, as pessoas que foram escolhidas, elas não foram escolhidas à toa. Eu fiz questão de que vocês 5 estivessem aqui, porque vocês têm história e Vinícius está fazendo a história. O trabalho do Vinícius, vocês são professores, eu acho que vocês vão concordar comigo. A régua lá em Cabo Frio foi lá para cima. Lá pra cima, com certeza. Porque ele se especializou e ele fez uma estrutura que Cabo Frio precisava. Então, os outros professores estão crescendo junto. Você é um cara que eu tenho um carinho imenso, a gente viveu muita coisa junto. Mas E o que você representa para as artes marciais da região, irmão, você é referência. Você está em Búzios há anos e é o que eu estava falando, você saiu de uma condição, se tornou outra, você é o mesmo cara lá de trás. Mas tem que ser, cara. Que a gente ficava arrastando rede com os pescadores aqui em Zé Gonçalves de madrugada para ter um peixe para fazer na fogueira de madrugada. Entendeu? Esse ser humano aqui, e é o que Vinícius Cara, falou, baixinho, então falou. o primeiro cara que eu cheguei aqui, engraçado, cheguei pra Búzios pra trabalhar aqui, chegando uma segurança e baixinho ia pra academia, a gente se tornou uma amizade tão maneira, cara, tão boa que não tem como não gostar desse cara. E a gente ficava um tempão sem se ver, quando se vê a mesma coisa. Só que eu Isso é uma lembro, amizade não pura, sei se você vai mano. lembrar disso, quando eu abri a academia lá, você lembra que você me mandou uma mensagem? Lembro. Falou assim, Vini, o que você tá precisando aí, cara? Quer que eu assino por você? Quer que eu não sei o assino quê? pra você? Eu ia vai chegar tirar- nesse cara. Vamos tirar seu diploma, É não sei o isso. quê. Pô, Ó. não fica trabalhando errado não, cara. É isso. Pô, quer uma ajuda? Eu vou te ajudar. Eu falei, Bilhão pô, é Bilhão, muito obrigado. fera nessa questão da profissionalização do cara Eu- tirar o eu diploma. fiz a mesma ele coisa com sempre- Eu até me... Fiz a mesma na coisa, época ele que ele sempre mandou assim... pega no pé eu nem da- tava... Na época eu nem tava ainda dando aula, ainda tava trabalhando aqui em Búzios ainda. E ele, cara, não fica aí Não deixa virar um trem de igual um garagem. doido não, cara. Não deixa virar um Vai, trem de garagem, profissionaliza a parada. Que eu vou te ajudar. Eu falei, Bilhão, pô, obrigado e tal. E foi ele que, de repente, ligou esse start em mim. Que talvez se ele não tivesse me cobrado isso... Mas ele é muito bom nessa questão de cobrar isso dos professores. Ele. Pô, mas Não, mas eu quero dizer o seguinte, então- era um cara que pra ele não podia... Ah, deixa ele lá, Só mais um se vacilão. ferrar, só mais um vacilão, Vai vai fazer ficar lá diferença, dando não vai aula. competir comigo. É. Não foi isso. Então, esse episódio, eu sempre falo episódio especial, mas isso aqui pra mim, pessoalmente, é muito especial. De estar com vocês, ouvir a história de vocês, né? Daniel, também outro ser humano fenomenal, recebe meu filho de porta. Isso aqui, meu irmão, falou de jiu-jitsu em Cabo Frio, vai falar dele. Pode contar a história dela. Bem ou mal, mas vai ter bilhão. Cara, Polêmico. as pessoas falam bem e falam mal de mim por quê? Cara, quando as pessoas chegam até mim, eu abraço todo mundo. Sem Eu exceção, amo todo né, Bilhão? mundo. Só que chega uma hora que as pessoas querem enfiar o punhal no seu coração. Entendeu? Nós aqui, nós temos um aluno em comum, meu irmão, que pisou na gente. Entendeu? Pisou na gente. Como é que eu vou abraçar uma pessoa que, pô, às vezes, a situação dela, saindo do meio do mato, na favela, com droga, aí pra ser livre, pra polícia, ele mostra a foto da gente, como referência. Tá, merda. Entendeu? Não. Aí você acha isso bonito? Eu não acho isso bonito. Daniel não achou bonito. Acho que o Renati também, que foi outro professor dele, também não achou bonito. Então, meu irmão, não tem como ter tolerância. Aí o Bilhão é ruim, entendeu? Mas quando o Bilhão tá abraçando, o Bilhão tá dando Você não é pra ruim não, comer, amigo. Você é entendeu? verdadeiro. Entendeu? Eu sou verdadeiro É mesmo, isso irmão. aí, Comigo não tem essa não, é assiste isso não. aí. Tá aqui Daniel aqui, meu irmão. Daniel largou a academia dele na minha mão toda segunda-feira durante um ano, meu irmão. E foi na parte da noite, na parte da manhã, no momento que ele precisou se afastar de segunda-feira. E aí eu toquei. A única coisa que eu fiz foi perturbar os alunos dele. Galera, ó, vamos fazer pet, vamos colocar pet da Astral no kimono. Ó, a academia aqui, vamos cuidar. Hoje a academia do Daniel tá com a parede pintada, lona pintada. Sabe como é que começou isso? Esse dia de sábado, eu com o Daniel tocando campanha, galera, o que tiveram fazer aqui? Eu não tenho plano não. Não, a gente foi pintar a academia. Ninguém Entendeu, é forte galera? sozinho, cara. É Isso isso aí, aí, irmão. Ninguém é forte sozinho. Isso aí. Eu ligo pra esse cara também, cara, elogio ele direto. A gente não precisa pisar Entendeu? em ninguém pra subir. Não, mas cara. Fazendo bullying, cara. Pode Fica andar mandando junto. mensagem lá no Instagram, no direct, fazendo bullying, me sacaneando. Não precisa, a gente não precisa pisar em ninguém pra evoluir, cara. A gente isso. pode dar a mão e vamos subir junto, brother. É isso. Olha só, Dá pra todo mundo. vou te dar PP aqui, mas você me puxa quando você subir, porque muitas coisas. A gente dá PP pro cara subir, aí o cara tá lá em cima, o cara olha pra você e te dá tchau. Fala, valeu. Tô aqui em cima e te Ah, eu já te passei larga por lá isso, embaixo, cara. Eu já pô. passei por isso. Eu tenho muita gratidão pelas artes marciais, né, cara? Porque se não fosse as artes marciais, eu não estaria nem vivo, né? Tem muita coisa que muita gente não Vou te nem falar uma sabe. parada, Rominho.
Eu sou padrinho de 6 equipes fora de Cabo Frio. Eu assino por eles na CBJJ. Rapaz, eu tava no Entendeu? Sana, final de semana com a minha família, passeando, e visitei, até o episódio que saiu hoje, visitei um projeto social chamado Força da Floresta. Mestre André Serrano. Gente boa. Fiz um treino, bati um papo, conheci a molecada, contei a minha história, contou a história dele. No final de tudo, não, que eu sou de Cabo Frio. Pô, tu conhece o Biléu? Falei, pô, meu, não é possível. Com referência, turística. Pô, não é possível. Evento de Jeep, cara. Tô O cara no aqui, ó. evento de Jeep Maricá. Tu fala de Cabo Frio, é Praia do Daniel, de Forte, Cabo Anjo Frio, Caído e levanta Biléu. alguém. Você não conhece o Biléu? Eu estudei com ele. Mas, pô, maluco, a gente tá em Maricá, velho. Pô. Evento de Jeep, nada a ver. Traz ele na próxima reunião. Pô, Vamos que trazer. furada que eu fui na próxima reunião. Esse cara me vira o Jeep de lado, assim, eu de cabeça pra baixo, tá tirando foto. Aí, Leo, cadê seu amigo, Daniel? Aí, Leo olhou assim, eu de cabeça pra baixo, Leo. E ele tá bem, tá tirando foto? Mas é isso, galera. Estamos batendo esse papo aqui. Já vai ficar um episódio enorme, mas graças a Deus que vai ficar enorme. E se eu puder dar um nome para esse episódio, o nome desse episódio é Gratidão. Isso aí. Tá? Com certeza. Obrigado por tudo que vocês fizeram pelo Jiu-Jitsu de Cabo Frio. Obrigado pelo que vocês vêm fazendo. Obrigado por vocês terem pavimentado a estrada que meu filho está trilhando hoje, né? E que eu usufruo do que vocês brigaram. E esse podcast é uma ferramenta disso. Esse podcast não é meu, ele é do Jiu-Jitsu. Ele é de todos vocês e ele está aberto para vocês. O que eu puder fazer, o que essa página puder fazer pelo Jiu-Jitsu da região dos lagos, nosso Jiu-Jitsu, e por vocês, ela está aqui para isso. Então quero agradecer a todos vocês de ter tirado um sábado que vocês podiam estar com a família, estar aqui trocando essa ideia. Obrigado meu amigo Marcinho por ter aceitado o convite. E obrigado ao Jiu-Jitsu por conhecer vocês. Tá? Obrigado ao Jiu-Jitsu por me apresentar pessoas maravilhosas que me mostraram uma arte marcial que mudou a vida da minha família. Né? Então, como é tradição no podcast, eu vou deixar aberto agora, cada um de vocês, falar ou de repente alguma coisa que faltou, que a gente esqueceu, ou que interrompeu. A gente, na verdade, é uma reunião de amigos aqui, a gente vai se empolgando, vai falando, um assunto que a gente gosta, e deixar aberto cada um de vocês, falar o que vocês acham importante, deixar um recado, ou falar o que está no coração aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Rominho, né? Não só sua amizade de anos, mas também por me convidar a fazer parte dessa mesa aqui, né? Desse mundo de vocês, que é o mundo do Jiu-Jitsu. E, cara, pra mim foi um dia muito bacana hoje. Parar com você, Baixinho, Daniel, Biléu, Vinícius, essa rapaziada que eu já conheço há anos aí, que eu tenho um respeito enorme, né? Que é difícil a gente conseguir se reunir, né? É difícil. Correria muito grande. É difícil a correria do dia a dia, aula e tal, né? E obrigado, meu irmão, bom demais ver, cara, o crescimento de todos vocês, né? Isso pra mim é bacana, que eu fico olhando e falo assim, caraca, essa galera tá voando, essa galera tá voando. Porque quando o esporte evolui, cara, todo mundo cresce junto, todo mundo cresce junto. Como eu falei aqui rápido, né? Vou até falar rápido, o esporte mudou a minha vida, cara, porque eu fui um cara que, você me conheceu, né? Eu quando comecei a treinar, eu fui treinar porque eu sofri agressão familiar dentro da minha casa. Eu tenho hoje, muitas pessoas não sabem, mas eu sou deficiente auditivo, né? Muitas pessoas não sabem disso, porque eu sofri agressão familiar dentro de casa, então eu fui procurar um esporte para mudar a minha vida, né? E o esporte mudou a minha vida. Hoje eu sou um cara que eu vivo 100% de esporte. E bacana demais ver aquilo que o Rominho falou ainda há pouco aqui, que os meus amigos hoje é que todo mundo vive também do esporte. O Baixinho 100%, o Daniel também é professor de educação física 100%, o Biléu, o Vinícius que também abriu mão e acreditou, meu irmão, e hoje é um cara que tem a academia dele, o CT dele lá cheio. Então, isso, pô, é bacana demais, velho. Hoje pra mim aqui foi um dia muito bacana, escutar também um pouco da história de todos vocês. Então, meu irmão, só tenho gratidão, obrigado, tá? Por fazer parte desse dia aí, Rominho. Obrigado a você, Tá, irmão. só Obrigado por aceitar o agradecer. convite. Tá? Baixinho, Daniel, Sempre, irmão. gordinho safado. Isso, obrigado, rapaziada. É isso. Quero agradecer a oportunidade, né, por estar aqui batendo papo com amigos de muitos anos. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela saúde de cada um de vocês, que a gente está nessa luta aí há muito tempo. É isso. Não tenho muito o que falar não, eu já falei pra caramba. E viva o jiu-jitsu, viva a nossa região e vamos pra frente sempre. Obrigado, Mas você Romulo, tem que falar pelo mais. convite.
Obrigado, Marcinho, pela presença. Obrigado, meu amigo Daniel. Obrigado, Biléu. Obrigado, Vinícius. Amo vocês. Beijo no coração de cada um. E vamos que vamos. Vamos pra cima. É isso Valeu, aí. gente. Só agradecer também por essa companhia. Marcinho, tinha muito tempo que eu não via Marcinho. Baixinho, a gente se encontrou na competição em Búzios, em Cabo Frio. Foi um prazer grande ver. O Léo é de casa. E o Vinícius é parceiro também, que tá ali sempre de perto, a gente sempre se esbarra em algum lugar. Galera, o recado para a nova geração de jiu-jitsu: se profissionalizem cada vez mais. Isso daqui é sim uma fonte de renda. Isso daqui é sim, dá para viver do jiu-jitsu. Então a gente saindo um exemplo clássico que eu gosto de usar: se a gente sair do país, o que vai valer é meu diploma de jiu-jitsu, não vai valer meu diploma de educação física. Ninguém vai discordar da minha faixa preta. Então se profissionalizem que dá para viver. Estudem cada vez mais. A gente não precisa sair do país e ir para lá pro outro lado do mundo para ver do jiu-jitsu. A gente fazer um trabalho direito, a gente consegue ver do jiu-jitsu aqui. Eu tenho um prazer muito grande em ver o Gordinho sair da segurança, que trabalhava à noite, virava à noite trabalhando de segurança. Trabalhamos muito juntos. O Marcinho também. Muito, eu e o Pô, Biléu. Marcinho também. Os caras viravam à noite trabalhando de segurança, outro dia de manhã tava para dar aula, velho. Então um prazer muito grande de conseguir mostrar. Eu fui um dos que consegui mostrar pro Gordinho. O Gordinho, larga essa vida e vai dar aula de jiu-jitsu, cara. Você é bom nisso. Acredita no seu potencial. Acredita que isso daqui é uma profissão. E hoje a gente tem um cara que é referência aí, não só como esportista que tava toda a competição, o Gordinho ia, toda competição que tinha, o Gordinho tava lutando. Dead kickbox, meu irmão. Qualquer competição. O neguinho jogava o Gordinho ia. O Gordinho foi parar em Brasília pra lutar MMA com uma semana antes. O Gordinho foi trabalhando com o Wander de segurança. O Wander, eu preciso de alguém. Eu falei, cara, maluco que a gente consegue uma semana é o Biléu. Vamos falar com o Biléu. Uma semana. Vou pra onde? Eu não sei pra onde não, mas eu vou. Foi pra lutar. Ele é muito doido. Então qualquer competição ia. Biléu não só como atleta, mas como o professor que ele se tornou. O que a gente falou, eu criava alunos até de 3 a 6 anos, entregava a turma, fazia questão de levar a turma, fazer a troca de faixa na academia dele, e ali ninguém já acertava a primeira mensalidade com ele, e os moleques estão treinando, tem moleque treinando até hoje. Desde os moleques estão o quê? 20 anos, 18 anos? 18 anos treinando. Estão treinando até hoje. Então a gente não precisa querer roubar aluno um do outro, só se profissionalizar, acreditar no seu potencial, treinar com pessoas direito. Que a gente falou, tem muito charlatão dando aula. Treinar com pessoas de confiança, buscar a origem de quem é teu professor, buscar a origem de como aquele cara tá ali, quem é aquele cara que chegou, quem é aquele cara novo que apareceu na cidade, está dando aula, oferecendo faixa, oferecendo graduação para manter aluno, sabe? Vai pesquisar quem é esse cara, porque tem muita gente assim, o cara tá contigo há 2 anos na mesma faixa. Chegou aquele professor novo, ele sai da tua academia, porque o outro professor falou pra ele que ele vai graduar ele no próximo mês. Ele larga a tua academia pra ir pegar faixa. Cara, não vai nessa história. Se valoriza quem tá te ajudando. Valoriza quem tá lá embaixo dando pé pra você subir. Como a gente fala, o competidor, o Vinícius falou uma parada que eu também levo muito a sério. O competidor que tá lá na ponta, tá lá em cima do pódio, ele tá lá em cima do pódio porque tem uma base, mano. Isso aí. E a base são os atletas de academia, que 90% não se torna competidor, tá treinando para aquele cara conseguir competir, tá sendo tão duro quanto ele para competir. Mas ele teve apoio, teve mais dedicação. Eu, quando entrei no jiu-jitsu, eu não quis competir porque eu não tinha grana, eu era estagiário. Ou eu pagava mensalidade ou eu competia. Não tinha, não conseguia sair daqui para ir pro Rio para competir. Então, o cara que tá no pódio precisa ter a base. E se valorizem, galera. Sabe que vocês são tão bons quanto vocês sonham, só ir atrás do seu sonho, só batalhar direito para isso, tá? O atalho pode ser um caminho, pode ser muito atrativo, mas chega lá na frente, o preço vai ser cobrado. Então segue a sua história, degrau por degrau, pedra por pedra, que você vai construir teu castelo. E aí, Bila? Agradecer essa oportunidade aí, né, de estar participando do programa aqui, ainda mais rodeado dessas pessoas aí, que pra mim isso é tudo referência. Assim mesmo é um cara que criado ali, adolescente junto ali, pai de infância, adolescente, e um dia que eu cheguei pra treinar jiu-jitsu na Shotokan, quando o York começou a dar aula lá, que eu fui descobrir como assim, fazer kickbox, falei, caraca, meu irmão, o cara é uma referência, o cara é bom pra caramba, e o maluco nunca demonstrou isso, nunca se sentiu especial por causa disso, é uma das referências que eu tenho do Marcinho muito grande, tá? E eu tento passar isso pros meus alunos, falo o nome dele, entendeu? Como falo o nome de muitos aqui, tá? Baixinho é um cara que eu uso como referência direto, Daniel, com meu irmão aqui, mas não tem como.
Agradecer essa oportunidade aí e metendo a palavra da galera, lembrando que aqui nós temos opiniões, visões, mas todas chegam num ponto comum, que é o quê? A evolução, qualificação e crescimento do jiu-jitsu, tá, galera? Não quer dizer que o baixinho tá errado, que eu tô errado, o Vini tá errado. Não, lógico que isso aqui são opiniões que nós temos, entendeu? Nós temos, tal, e isso aí, irmão, a partir do bate-papo desse aqui, a gente pode, alguns de nós, estar mudando um pouco a nossa ideia, acrescentando coisas novas e fazendo com que o jiu-jitsu venha crescer, entendeu? E fortalecer o que o Daniel falou aí, aos pais que procuram uma academia, que queiram colocar o seu filho, realmente procura essa qualificação, não só do professor, mas da academia, do ambiente. Lembre-se que você está entregando o seu maior tesouro, que é seu filho, tá? Você não pode entregar seu filho em qualquer lugar, você não pode jogar seu filho no terreno baldio, você tem que jogar seu filho num lugar que tem um gramado bonito, que tem um jardim bonito e que realmente ali venha florescer, venha crescer e dar frutos, tá? Onde venha ser uma referência. Lembre-se que o professor, ele é o segundo pai do seu filho, entendeu? Então se ele tem que amar mais seu filho que você, tá, galera? Aí sim, vamos ter um futuro de qualidade, vamos ter um jiu-jitsu de qualidade, vamos ter tudo de qualidade. E essa é a evolução que vai acontecer no jiu-jitsu. Isso hoje é um esporte que vem crescendo muito, tá? Infelizmente ainda existe essa parte negativa de crescimentos errados, caminhos errados, mas faz parte do crescimento, entendeu? Para poder existir o bem, a gente tem que também conhecer o mal, tá? Existe o bem e existe o mal, então tem que existir isso aí, entendeu? Deus determinou assim, mas cabe a cada um, seu livre-arbítrio, fazer as suas escolhas, fazer as suas pesquisas. Hoje é fácil fazer, tá? E é muito bom você ir pessoalmente, conhecer o professor, conversar com o professor, sentir o calor, sentir a firmeza no que o professor está falando, olhar para a parede, ver, entendeu? A formação, entendeu? Tu vê aqui, são pessoas que estão formadas pela confederação, são pessoas que são formadas em educação física, entendeu? Está só crescendo. Eu não sou formado em educação física, mas eu tenho do meu lado dois professores que são formados em educação física. Sim. Como você vê, são gerações que vieram depois, como o Daniel falou no início. Tem que ser melhor do que eu, entendeu? Tá? E me coloca à disposição sempre que alguém precisar, alguma coisa. Eu tenho um seguinte costume, às vezes a pessoa me procura para fazer treinar jiu-jitsu, eu pergunto onde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, e eu costumo às vezes mandar esse aluno que seria para mim, que eu sei que aquele aluno ia passar um mês, 2 comigo, eu falo assim, meu irmão, vai para Checkmate, mais perto da tua casa, ó, vai ali para Strauss ali, o Strauss tem um horário mais tarde, Daniel tem um horário lá de 8h30, 10h30, acho que é o único que tem esse horário lá em Cabo Frio, e meu irmão, quando o aluno não pode horário nenhum, tem um Daniel, mano, tem o Daniel, às vezes buzo, mando pra baixinho, mando pra galera, entendeu? Mando pra outros também, mas até pra pessoas que não merecem, tô mando aluno. Mas é uma referência, tá, galera? A gente tem que crescer, a gente tem que evoluir com qualidade, entendeu? Para que na próxima podcast, que seja o seu filho à frente, na nossa idade, ele possa estar falando o quanto essa luta foi positiva, tá? Lembrando que hoje as pedras que nós quebramos, vocês não vão quebrar, entendeu? E esse caminho tá aí, tá diamantado para vocês seguirem aí, ser campeão, tá aqui a referência aqui, meu irmão. Esse cara aqui, meu irmão, esse cara aqui, eu me lembro, olho pra ele, eu me lembro só do pai dele, meu irmão. Meu pai, né? O maior torcedor do mundo, meu irmão. O maior torcedor do mundo. Aquele cara é referência, que teve o prazer de conhecê-lo, meu irmão. Sabe o que é isso? Então vamos agradecer isso aí, tá? Obrigado mesmo, Rominho. É isso. E aí, Vini? Agradecer a oportunidade mais uma vez. Rominho, meu amigo, meu irmão, treina comigo, conheço há muitos anos. E a oportunidade de estar com vocês aqui, tinha muito tempo que eu não via Marcinho, trocava uma ideia. Baixinho, eu quando treinava lá com o Renato, né, eu sempre ouvi falar, mas não conhecia pessoalmente. Quando eu trabalhava aqui, eu via ele na farmácia ali às vezes. E aí depois tive o prazer de conhecer pessoalmente. A gente foi no seminário de Ricardinho, ficou trocando posição lá nós dois. Em Saquarema, né? Em Saquarema, foi bacana. Daniel, que pô, foi meu professor. Biléu, que me mostrou o esporte. Né, eu gosto sempre de ser muito, uma coisa que eu tenho comigo, eu sou muito grato a todas as pessoas que passaram na minha vida, né? E ele foi quando eu vim morar em Cabo Frio, né? Quando eu retornei para Cabo Frio, eu conheci Biléu e a gente treinava lá na vida. Eu nem sabia que eu treinava jiu-jitsu há tanto tempo. Você me mandou aquela foto, eu nem sabia que tinha aquele tempo todo. Aí, quando eu falei assim, eu falei, caraca, tem esse tempo todo, cara. Na minha cabeça nem tinha. Então, assim, são os caras que passaram na minha vida, que me ajudaram, não deixaram eu desistir. Talvez lá atrás, se não tivesse, já tinha essa irmandade, né? Eu teria parado, porque eu tive que parar de treinar com ele. Se ele não me jogasse em um momento para Daniel, num outro momento para Renato, talvez eu teria parado. Então, gratidão a todos aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Isso aqui para mim foi tive uma aula, não tive... ainda não tenho muito o que passar, mas tive o prazer de conviver com meus ídolos aqui. Isso aí para mim é importante. É isso, gente. Isso aqui é exemplo do que o jiu-jitsu faz, é exemplo do que
a irmandade que o jiu-jitsu se torna. Eu tô aqui com pessoas para mim referência. E às vezes você tá aí, a gente não sabe o que você tá passando, onde você tá, ou você tá até desacreditado, quer parar de treinar, ou acha que não pode ver do jiu-jitsu. A prova tá aqui, ó. Pessoas que venceram, estão vencendo na vida graças ao jiu-jitsu, graças ao esporte, graças à luta. Então, se esse episódio mudar a vida de alguém, ajudar alguém, mostrar o caminho para alguém, já valeu a pena. Só de estar com essa galera aqui, nesse lugar maravilhoso, agradecer mais uma vez a pousada Brisas do Oceano, Loft aqui de Búzios, abriu as portas pra gente. Meus patrocinadores, que graças a ele eu posso estar com essa galera, estar nos lugares, fazer essas coisas. A Kong Black, suplementos, a Boat Lux, cotas náuticas e a Preto Performance Kimonos. Muito obrigado. Então, um abraço a todos, que espero que vocês tenham gostado. Galera, obrigado.